O que falar sobre Cristo ter ido pregar em espírito aos homens nos dias de Noé? Como está escrito lá em 1 Pedro 3:18-20, pastor Marcos. Como entender isso? Então, queridos, eu acho que o primeiro passo é você saber o que realmente aconteceu nas Escrituras, né? Por exemplo, primeira coisa, os mortos não podem ter ouvido a voz de Cristo no inferno. E Cristo, né, na sepultura para onde ele foi, ele não poderia ser ouvido por ninguém, como o pastor Misael falou. E outra questão é que nós temos que entender que com a morte é que se encerra o tempo de preparo para a salvação. O passo seguinte após a morte é o juízo. Hebreus 9:27 vai falar isso. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então é impossível nós acreditarmos que Cristo ele tenha então ido, né, a um local, né, que eles chamam de Hades, né, ao mundo dos mortos e pregado, né, para os espíritos em prisão e especificamente, veja, não é a todos, especificamente aqueles que foram desobedientes no tempo de Noé, né? Porque se ele fizesse isto, se isto acontecesse, contrariava totalmente todas as Escrituras, né? Mas a palavra de Deus, ela fala outra coisa. Ela fala assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Então a primeira coisa é essa: padeceu, nós já estudamos, que morreu. Ele morreu uma só vez. E isto para nos conduzir a Deus, porque pelo seu sangue nós somos perdoados. Pelo seu sangue nós somos justificados perante Deus. Havia uma separação entre Deus e o homem, que era o castigo do pecado. Mas ele levou sobre si o castigo do pecado. Então por isso ele precisou morrer. Morrer não é viver em uma outra dimensão. Morrer é acabar. As coisas acabam. Se perece, se volta para o pó, como Deus falou que aconteceria com todos os homens. Então, e aí ele continua falando: morto sim, na carne, mas vivificado no espírito. Uma tradução mais correta aqui é vivificado pelo Espírito. Então, na carne ele morreu, mas o Espírito Santo, ele o vivificou. Ele o trouxe de volta à vida. Então, o Espírito Santo, ele é o autor, é o meio pelo qual Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e o trouxe novamente à vida. Então, ele foi vivificado no Espírito ou pelo Espírito. Pedro continua falando: no qual. Quem é o qual? É Jesus? Não. No qual o Espírito Santo, ele está falando aqui, no qual ele se refere ao Espírito Santo, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pois bem, né? Quando que aconteceu isto? Primeiro, quando aconteceu isto? Se você continuar a leitura, ele vai falar: os quais, noutro tempo, foram desobedientes. Quando? Quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através das águas. Então veja, em que tempo aconteceu isso? Quando Jesus estava
no Hades ou na sepultura? Não. Foi a pregação do Espírito Santo aconteceu nos dias de Noé. Alguém vai fazer uma objeção. Ei, espera aí. Aqui ele fala, né, que ele pregou aos espíritos em prisão. Então, não pregou a pessoas. E esse é um erro terrível de interpretação, porque quando você analisa esse tempo e você pega essa palavra pessoas, né, o termo que ele usa é psichai, que deriva do psiche, que significa alma, né? Ou seja, é uma vida, é uma pessoa, é uma criatura. E estes espíritos em prisão, na verdade, não é uma coisa espiritual, não é uma alma desencarnada, né? Qual é a prisão? A prisão não é o mundo dos mortos. A prisão é o pecado. Lá no Salmo 142:7, a palavra fala assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Provérbios 5:22 vai falar: quanto ao perverso, as suas iniquidades, o seu pecado, o prenderão, e com as cordas do seu pecado, ele será detido. Isaías 42, que prega o Messias, e que o próprio Jesus acabou usando no seu ministério, fala que o Messias viria para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então veja, isto foi feito por meio da pregação aos que estavam vivos, sendo que a prisão muito claramente se refere o quê? Se refere aos cativos no pecado. Agora, e esse termo aos espíritos? A prisão é o pecado, mas e esse termo os espíritos não indica uma alma desencarnada? Não. Se você vê outras partes das escrituras gregas, chamado Novo Testamento, por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 18, e um outro exemplo, Gálatas 6:18. Olha só, 1 aos Coríntios, quero ler aqui com vocês. 1 aos Coríntios 16:18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Então, somente ao espírito, ou Paulo aqui fala de toda a sua vida? Gálatas 6:18. Ele vai falar o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Então é somente com o espírito, somente com o fôlego de vida de Deus, ou por meio do espírito a nós como pessoas? Então as escrituras usam espírito para identificar a pessoa como um todo. É a mesma coisa que Pedro faz, né? Então, no qual foi o Espírito Santo e pregou aos espíritos em prisão, ou seja, as pessoas prisioneiras do pecado, né? Os quais, em outro tempo, então não fala que foi no tempo da morte de Jesus, e sim, outro tempo, ele se refere aos antediluvianos, ou seja, aqueles que viveram nos dias de Noé antes de vir o dilúvio. Então, eles foram desobedientes, né, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Veja, qual foi o instrumento que Deus usou para pregar? Noé. E Noé, então, ele
prega por meio da construção da arca, testemunhando, né? São 100 anos, é um processo de 100 anos, e através daquele exemplo, ele então faz essa pregação. Agora, por que Pedro usa esse exemplo? Primeiro, para falar para nós, né, ao que corresponde o nosso batismo, né, que seria morte e ressurreição, ou seja, a salvação, e também ao que corresponde o juízo de Deus. Porque da mesma forma como nos dias de Noé, Deus usou, por meio do Espírito Santo, a Noé para pregar, testemunhar aqueles homens, porque era iminente o juízo, hoje também, Cristo, ele é usado para pregar a nós, nesse mesmo Espírito, o Espírito Santo, que o tempo do juízo está próximo. Então, amados, ele não fala que Cristo pregou na sepultura. Ele fala claramente que foi vivificado pelo Espírito, e no Espírito Santo, né, que é o Espírito do Pai, mas que ele deu ao Filho também o poder de tê-lo, porque ele fala o Espírito de Cristo, né? Paulo faz Atos, né? Lucas cita isso, o Espírito de Cristo. Então, no Espírito Santo, em outro tempo, né, foi pregado aos espíritos em prisão, ou seja, espíritos aqui são pessoas, aqueles antediluvianos, que estavam prisioneiros não do mundo dos mortos, mas do pecado, né? Porque eles foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência. Quando foi isso? Nos dias de Noé.